Quantos podem dizer nesta noite que Deus é fiel? Amém. Ele é fiel. Muitas vezes nós não o somos, mas Ele sempre é fiel. Amados irmãos, inclinemos as nossas cabeças. Deus da glória, pedimos que nesta noite nos venhas abençoar no estudo da Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre cada um de nós que vai escutar também quando irei apresentar, Senhor, dá-me da Tua graça e da Tua unção. É isto que peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares. E nós temos vindo a estudar a carta aos Hebreus. Estamos neste momento no capítulo 10 da carta aos Hebreus. No último dia vimos os últimos versículos do capítulo 9 e sobre os quais eu gostaria de apresentar uma pequena recapitulação. Nós estivemos vendo que nos sacrifícios do Antigo Testamento era necessário que o sacerdote continuadamente oferecesse sacrifício cá fora e depois levasse o sangue para dentro do lugar santíssimo, lugar de intercessão pelos pecadores errantes. Vimos que Jesus ofereceu o seu sacrifício uma só vez e continuamente está no lugar santíssimo intercedendo. Jesus não ofereceu o seu sacrifício num templo terrestre, mas ele ofereceu o seu sacrifício na cruz e entrou com o seu sangue no templo celestial. Depois estivemos vendo Jesus Cristo como nosso intercessor e vimos que ele, como nosso intercessor, ele continua intercedendo por nós em cada dia junto do Pai. Vimos o texto de Paulo aos Romanos que diz que quem nos condenará é Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vimos que Ele também é aquele que nos o justifica, ou seja, que coloca em nós a sua justiça para que nós possamos ser declarados juntos. Vimos que o sumo sacerdote, ele enchia o lugar santo dos santos com o fumo do incenso para que não pudesse ver a glória de Deus, a Shekinah, porque senão ele morreria. Mas vimos que Jesus Cristo entra na presença de Deus, podendo contemplar a face do Pai. Então, meus amados irmãos, depois nós estivemos a falar acerca da morte e vimos que a morte, ela representa a separação da alma e do espírito do corpo. Vimos que o ser humano continua a existir e para o crente a Bíblia chama-lhe muitas vezes de sono. O corpo e a alma continuam a viver. O nosso corpo é descrito como um tabernáculo, um revestimento do céu. E vimos também o conceito, estar com Cristo é muito melhor. Depois, meus amados irmãos, nós começámos a falar sobre o homem e Jesus. Vimos que depois da vida do homem vem sempre a morte. Isto vocês já sabiam. Vimos também que depois da morte vem o juízo. Vimos que em relação a Jesus, depois da sua vida terrena, aqui veio realmente a morte, mas depois da morte, ele não só ressuscitou e está vivo, mas ele vai voltar outra vez. E nós o aguardamos. Sabemos que ele vai voltar, ainda não veio, mas ele vai voltar para levar consigo a sua igreja. E, meus amados irmãos, proverá a Deus que nós possamos estar preparados, aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo para nos vir buscar. Gostava de ler a palavra de Deus convosco nesta noite em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, e queria começar a minha leitura no primeiro versículo. Diz a palavra do Senhor, podeis acompanhar comigo, e diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados.
Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz. Sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos pelos cabelos dos seus pés. Porque cada uma só oblação, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e os escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Nós continuamos falando que a lei de Moisés era uma sombra. Todos nós sabemos bem o que é uma sombra, não é? E o escritor aos Hebreus, ele está mostrando que a lei era uma sombra, não era uma imagem exata. Não era uma coisa real, era apenas a sombra dessa imagem. A sombra não podia aperfeiçoar. Se a lei de Moisés pudesse aperfeiçoar, se a lei de Moisés pudesse ser definitiva e eficaz, os sacrifícios não teriam necessidade de continuadamente serem repetidos. Então, meus amados irmãos, a lei de Moisés tinha as limitações de uma sombra. Deixem-me trazer-vos uma imagem nesta noite e eu gostava que olhasseis para ela. Quem consegue ter noção do que é que eu trouxe ali? Hã? Trouxe uma coisa estranha, não é? Aquilo é uma sombra. Será que nós conseguimos ter a ideia exata daquilo? Do que é que está ali? Deixem-me descartar algumas coisas. Será que aquilo é uma árvore? Não, também acho que não. Será que é a sombra de uma casa? Também acho que não. Será que é a sombra de um carro? Também acho que não. Mas será a sombra de um cato? Vocês estão fazendo assim? Isso quer dizer que pode ser. Olhem lá bem. Será a sombra de um cato? Pode ser. E se eu vos mostrar a imagem real que fez esta sombra, o que é que vocês me dizem? Será que pela sombra conseguiam chegar à imagem? Vocês disseram logo que não era um carro, que não era uma árvore, que não era uma casa. Mas não chegaram à imagem real. Sabem? No Velho Testamento, as pessoas morreram na expectativa do Messias que havia de vir, o real. Mas até lá, eles viveram com a sombra. Duas palavras, elas são importantes nesta noite para nós olharmos. A palavra sequia, que tem a ver com sombra. Aquela tal imagem que vocês viram projetada lá no chão.
E temos uma outra palavra, a palavra eikon, que significa aquilo que fez a sombra ser projetada no chão. Olhando para esta imagem, eu dizia que a sombra é a sombra que vocês veem no chão e o eikon serão os meninos que vocês veem ali na fotografia. Se vocês tivessem que escolher, qual escolheriam? Vocês estão todos a olhar para mim. Fazemos isto com comida. Imaginem que os meninos eram jantar e a sombra do jantar estava no chão. Qual vocês quereriam comer? Deixem-me dizer-vos nesta noite. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo veio para ser a realidade. A mais pura da realidade de todas as coisas. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois de muitos cordeiros oferecidos ao longo de todo o Velho Testamento, ele apresenta-se como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Aleluia! O sacrifício levítico, como uma sombra, não removia de forma completa o pecado. Apenas era uma sombra do verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo. Deixem-me recuperar o texto que lemos no início. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então porquê que eles eram oferecidos? Eles faziam isso na expectativa daquilo que vinha. Aquilo era como que uma coisa provisória e que apontava para algo que vinha a seguir. E esse era o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém. Permitam-me pensar numa outra ideia. A repetição de uma sombra não produz a substância. Aquela sombra que eu vos mostrei, daqueles meninos, daquelas crianças, ela pode ser repetida em muitos sítios, em muitos lugares, mas a substância é apenas as crianças. E a sombra não produz as crianças produzem a sombra. Sabe uma coisa? Apesar do sacrifício ter sido repetido muitas vezes, a substância é o sacrifício de Jesus. E este foi uma única vez. Uma única vez feito por todos nós. Se vocês olharem, eu tenho aqui, de cada um dos meus dos lados, duas luzes, que eu sei que os irmãos da multimédia trabalham muito bem e com a qual as pessoas que cantam aqui brigam muito. Parece que ficam com os máximos do carro. E quem nos vê lá em casa gosta muito porque é a forma da nossa imagem sair direitinha e perfeita. Se vocês olharem, aquele foco que está daquele lado produz a minha sombra ali e aquele foco que está daquele lado produz a minha sombra acolá. Não sei se conseguem ver a minha sombra ali e a minha sombra ali. Quantos é que eu sou? Sou um. Mas a sombra é mais do que uma. Deixe-me pensar. Tantos sacrifícios foram feitos no passado com uma sombra. Mas o verdadeiro e definitivo sacrifício foi a substância, o sacrifício de Jesus Cristo. A lei não resolveu de vez o problema, apenas apontou o caminho para a sua resolução, transformando a alma do indivíduo. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 e nos versículos 15 e 16, diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, e este Senhor aqui é uma referência a Jesus Cristo, então o véu se tirará.
quando é lido Moisés, quando eles estão olhando para a antiga aliança, é posto um véu que faz uma separação que não deixa ver muito bem. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. A memória dos pecados é uma prova de que ainda não foram perdoados de forma completa e definitiva. Deixem-me ir à segunda carta aos Coríntios e nós iremos ler mais do que um texto na segunda carta aos Coríntios agora, para nós olharmos para esta ideia. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, o que é que dizem na vossa Bíblia? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. No capítulo 3 e no versículo 17 e 18, diz: o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta e refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olhemos, gostaria de avançar um bocadinho. Olhemos, por favor, para este mapa. Houve uma substituição muito grande. No Velho Testamento nós tínhamos os sacrifícios levíticos e estes foram abolidos e substituídos pelo sacrifício de Jesus. Se nós ainda estivéssemos no tempo dos sacrifícios levíticos, nós teríamos que vir ao culto com um animalzinho para sacrificar. Mas porque Jesus deu o seu sangue uma só vez por todos, o seu sangue ainda hoje cobre os nossos pecados. Amém. Muitas vezes as pessoas olharam para o Velho Testamento e para os sacrifícios que foram oferecidos. E a verdade é que, apesar de olharem, eles não fizeram as coisas como deve ser. Ainda hoje, muitas vezes, nós falamos em muita coisa que nós fazemos diante de Deus. E se há coisa que me incomoda, é quando eu faço alguma coisa e não percebo o que é que eu estou a fazer. Quando alguém é batizado e não percebe o que é que está a fazer, não percebe o batismo, em boa verdade ele apenas está a tomar banho. Porque o batismo não é apenas a pessoa ser mergulhada dentro da água. Existe um conjunto de coisas que a pessoa tem que compreender e tem que fazer com aquele propósito. Da mesma forma, se eu tomo, por exemplo, a ceia do Senhor e eu não percebo o que é que eu estou a fazer, eu estou a comer um pouco de pão, estou a beber um pouco de vinho, e o que acontece é o quê? O que acontece é muito simples. Eu disse que tomei a ceia do Senhor e não o fiz. Quando nós fazemos alguma coisa, precisamos de o fazer com um propósito certo. E, meus amados irmãos, muitas vezes Deus rejeitou os sacrifícios porque o povo não os fez da forma correta. Quero dizer-vos que o sacrifício de Jesus foi plenamente aceito e por isso é válido para as nossas vidas. O texto que nós lemos no início da nossa meditação fazia uma referência ao Salmo 40 e eu até vou recuperar o Salmo 40 para nós o podermos ler. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse:
Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está no meu coração. Veja, o escritor aos Hebreus vai recuperar o texto dos Salmos. São palavras que falam acerca do sacrifício que haveria de vir. É muito fácil nós falarmos de coisas que já aconteceram. Sim? É fácil? Fala lá do que é que vai acontecer amanhã. Cuidado para não mentir, hein? Amados irmãos, a palavra de Deus fala do que vai acontecer como se já tivesse acontecido. E profeticamente, nos livros dos Salmos, nós encontramos esta palavra acerca da pessoa de Jesus. Alguém muito especial. São várias as vezes que o Velho Testamento sugere a rejeição dos sacrifícios. Em Oseias diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu quero misericórdia. Mais fácil o sacrifício porque é do animal. Mas Deus estava dizendo, eu quero alguma coisa de vocês. Em Amós diz, aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Vocês estão a fazer tudo, a oferecer os animais, a fazer uma festa muito especial. Isso não me está a agradar nada. Pergunto, mas não estava a ser feito o que Deus mandou? Estava. Não estava a ser feito o que estava na lei de Moisés? Estava. Mas como estava o coração daqueles que estavam fazendo o que está na lei? Esse coração estava muito longe de Deus. Aborreço e desprezo as vossas festas. E veja lá no versículo 22, ainda que me ofereceis holocaustos e ofertas de manjares, é uma coisa que vocês deveriam fazer. Estava Deus a dizer para o povo lá no tempo de Amós. Ainda que vocês fazem isso deveria ser para me agradar, mas a forma como vocês fazem não me agrada. Talvez, muitas vezes, nós precisamos nos interrogar a nós mesmos. Nós vimos à casa do Senhor e levantamos as nossas mãos para adorar ao Senhor. Devemos fazê-lo? Devemos. Devemos adorá-lo? Devemos. Mas devemos de adorá-lo de forma a que Ele se agrade daquilo que nós estamos a fazer. Devemos fazê-lo de forma que Ele receba o nosso louvor, que Ele receba a nossa adoração. Devemos levantar as nossas mãos orando ao Senhor, apresentando os nossos pedidos, a nossa gratidão por aquilo que Ele fez. Devemos. Mas devemos fazer de forma que Ele se agrade. Quantas vezes a nossa vida faz com que Deus não se agrade dos nossos atos, mas que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que nós possamos fazer aquilo que devemos fazer, mas com o coração sincero, de forma que Deus receba e se agrade. Amém? Olha, veja mais. Miqueias é um texto muito interessante. E uma das coisas que diz lá no capítulo 6 e no versículo 6 é: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou ao homem o que é bom
E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Veja o que Miqueias diz. Vai-se oferecer tanta coisa. E Deus diz, isto não serve para nada. Mas Ele te declarou o que é bom. Aquilo que Deus pede de ti. Pratica a justiça, ama a beneficência e anda humildemente com o teu Deus. Amados irmãos, quantas vezes nós precisamos de parar e atentar nestas palavras novamente? Tem mais a ver com aquilo que nós fazemos, com o coração com que fazemos, com a motivação com que fazemos, do que com aquilo que nós fazemos. Estava lendo há algum tempo um texto sobre liderança. E ele dizia como escolher um líder. E o escritor do livro dizia, há 2 líderes que eu não quero escolher. Eu não quero escolher alguém para trabalhar comigo que seja um líder intermédio incompetente. O que vai dar é que eu vou ter que fazer o meu trabalho, o dele, e reparar os erros dele. Não quero trabalhar com alguém incompetente. Há aqui alguém que aquilo que mais gosta de fazer na vida é trabalhar com incompetentes. Levante lá o braço para eu ver. Pois eu já desconfiava, ninguém levantou o braço. Mas ele depois diz a segunda coisa. Pior do que trabalhar com incompetente é trabalhar com uma pessoa. Vocês estão-se a rir a dizer o que é pior do que um incompetente. Mas ele disse. É trabalhar com uma pessoa desonesta. Sabe o que é que ele disse? A pessoa desonesta, que a sua moral é baixa, ele vai fazer um trabalho muito mais bonito que o incompetente. Mas ele vai pegar em tudo o que estiver à sua volta, em todas as pessoas que estiverem à sua volta, em todos os recursos que estiverem à sua volta, e quando nós olharmos, ele já destruiu tudo. Às vezes nós queremos ser muito competentes quando estamos diante de Deus e fazer uma coisa muito bem apresentada. E Deus diz, e como está o teu coração? Como está a honestidade do teu coração? Estás a destruir tudo o que está à tua volta. Precisas de voltar para Deus com o teu coração aberto, sincero, honesto. Amados irmãos, mais do que os ribeiros de azeite, mais do que dar até o próprio filho, mais do que milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, mais do que isso tudo, pratica a justiça, ama a beneficência e anda humildemente com o teu Deus. Acredito que Deus sempre vai olhar para pessoas assim. Que o Senhor rica e poderosamente nos possa abençoar. Meus amados irmãos, no próximo culto nós iremos continuar a estudar este capítulo 10 de Hebreus, na próxima sexta-feira, e é muito importante. Eu ia pedir-vos um favor a todos os meus amados irmãos e irmãs para esta semana. É que até sexta-feira da próxima semana, você faça a leitura de 3 capítulos. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 11 e Hebreus capítulo 12. Simples. 10, 11 e 12. E quando na próxima semana nós voltarmos a estudar a palavra de Deus, vai ver que vai ser mais fácil. Nós estamos a falar em cima de alguma coisa que leu e que ainda está fresquinha na memória e vai ajudar com certeza. Então fazia este desafio. Também para quem está lá ouvindo em casa, por favor, faça a leitura destes
3 capítulos e pense bem, na sexta-feira se calhar era mais interessante vir estar connosco aqui. Porque nós já sabemos todos que presencialmente é sempre melhor. Amém? Então, vamos estar juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Os nossos cultos, eles continuam aqui ao domingo, às 4h30, a nossa escola dominical, às 6h, nossa celebração. E a partir de dia 1 de março, a partir do mês de março, o culto de estudo bíblico de sexta-feira, ele vai passar para a quarta-feira. Eu chamo a vossa atenção para ninguém vir em março à sexta-feira, porque já não teremos o culto de estudo bíblico, ele passará para a quarta-feira. Então, meus amados irmãos, nós vamos ficar de pé e, olhe, pense bem em cada uma destas palavras. Houve uma sombra, mas nós agora temos a realidade nas nossas mãos. Amém? Como nós temos a realidade nas nossas mãos, nós somos mais afortunados. Amém? Como nós somos mais afortunados, vamos aproveitar aquilo que temos. E sabe uma coisa? O diabo vai querer que você acredite que não tem aquilo que Jesus comprou para si. Jesus comprou para mim a minha salvação, comprada a preço de sangue. Mas Ele continua intercedendo por mim. Intercedendo todos os dias. Intercedendo sem parar. Intercedendo em qualquer momento, em qualquer hora. Então, meu amado irmão e prezada irmã, se você passar por uma dificuldade, se você passar por um problema, se você passar por uma dificuldade, você pode dizer, mas Jesus Cristo, Ele verteu o seu sangue também por mim, também pelo meu problema. Se você falhar e sentir a sua consciência culpada, você pode pensar, porque é certo que Jesus Cristo deu a sua vida para que os seus pecados também fossem perdoados. E agora, depois de ter oferecido o seu sangue por ti, por mim, por todos nós, Ele continua à direita do Pai. E quando nós falhamos, Ele está lá como o nosso advogado, pronto para nos defender, pronto para dizer, eu já verti o meu sangue por este aqui também. E à direita de Deus o Pai, Ele nos defende. Não é uma sombra, não é uma imagem, é a realidade. Eu estou grato a Jesus. Quantos estão gratos a Jesus nesta tarde? Aleluia. Amado irmão, inclina a tua cabeça nesta tarde e dá glória a Jesus. Agradece a Ele porque realmente Ele veio a este lugar. Ele veio a este mundo dar a sua vida por cada um de nós. Ele veio verter o seu sangue para que tu e eu pudéssemos ter liberdade para agora chegar à presença do Pai. Ele veio verter o seu sangue para que quando nós falhamos, e quantas vezes nós falhamos, os nossos pecados poderem ser verdadeiramente perdoados. Ele veio dar a sua vida para que tu e eu pudéssemos ter uma nova esperança e uma nova expectativa. Então, meu amado irmão, ainda por alguns instantes, levanta as tuas mãos para o céu e agradece a Jesus Cristo. Diz, Senhor, obrigado por aquilo que tu fizeste por mim. Obrigado por aquilo que fizeste na cruz do Calvário em meu favor. Obrigado pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário por mim. Obrigado pelo teu trabalho de intercessão em cada dia, em cada momento, diante do Pai, por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. E se porventura tu vens carregando a tua culpa, e se porventura o diabo quer colocar sentimentos de culpa no teu coração, talvez que até te impedem de falar com Deus, nesta tarde diz, eu estou grato por aquilo que Jesus fez. E se eu falhei, Ele já perdoou e Ele intercedeu por mim. Ele está junto do Pai intercedendo por mim. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amado irmão, levanta a tua voz para o Senhor ainda nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda por mais uns instantes glorifiquemos ao Senhor. Bendigamos o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Eu vou pedir ao grupo de louvor que suba. E nós vamos cantar o que já cantámos ainda há bocadinho sobre a fidelidade de Deus que é grande e que não tem fim. Aleluia, aleluia. E se estás em dúvidas, Deus é fiel. Sua fidelidade não tem fim. Seu amor nunca falha. O seu sacrifício está válido para mim, para ti, e não falha. Aleluia, 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 aleluia.